Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 441 e no Livro dos Espíritos 381. E Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Precedente é anterior, vigor. Aí você observa que aqui agora, olha, por morte da criança, readquire o espírito. Agora tá certo. Agora tá certo. Não estou querendo dizer que as questões anteriores, quando Kardec ou os bons espíritos deveriam colocar alma, eles disseram ou eles diziam espírito. Agora aqui não, porque observa só para você ver. Por morte da criança, quer dizer, já morreu fisicamente. Então, se já morreu fisicamente, não é a alma mais. Aí é espírito. Você entendeu? No esmiuçamento, como a gente tem que ficar atento a essas coisas? Por morte da criança, morte física, né? Porque a gente só o físico. Na verdade, nem o corpo físico não morre. Mas vamos deixar do jeito que tá, só para não complicar. Por morte da criança, readquire o espírito. Agora é espírito. Porque ele já se encontra fora do corpo físico. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor, né? Precedente é anterior, vigor, né? Então, isso é muito relativo. Isso é muito relativo, isso está relacionado à evolução do espírito, porque cada caso é um caso, isso é muito complexo. Porque vejamos, o mesmo processo que se dá aqui no plano físico, se dá no plano espiritual. Vejamos. Vamos ver se você consegue entender por esse lado. Aqui a Terra é uma cópia insignificante do que existe no plano espiritual. Então, a depender do espírito, da evolução do espírito, 99,999% aquelas crianças, elas não readquirem imediatamente o seu precedente vigor lá não. Não é assim não. Obedece-se 99,99% o que ocorre aqui na Terra. Então, existe na espiritualidade, nas colônias, departamentos, que quando uma criança desencarna aqui na Terra, né? Com 9 meses,
8 meses. Olha só para você ver como são as coisas. Quando a criança desencarna aqui desencarnou com 8 meses, com 9 meses, é levado esse feto para incubadoras nos hospitais no plano espiritual, e lá essa criança de 8 meses e de 9 meses, que ainda não nasceu aqui na Terra, mas que desencarnou aqui por um processo natural, lá ela continua na incubadora, como se estivesse numa incubadora nos hospitais aqui da Terra. E todo o procedimento médico que ela receberia aqui na Terra, ela passa a receber lá nos hospitais no plano espiritual, na incubadora. Chega um momento em que a criança lá sai da incubadora. Olha só para você ver que são as coisas. E é lógico que existe famílias daquela criança estabilizadas espiritualmente naquela colônia, onde essa família adota essa criança, simbolicamente adota, assume as responsabilidades dessa criança, perante essa criança, levando-a para casa, porque muitas pessoas têm que entender que até um certo nível evolutivo existe nas colônias bairros, casas, comunidade inteira, existe automóvel, existe pronto-socorro, UPAs, pronto-socorro e UPA, anexos, existe lá, prefeitura, subprefeitura. Então existe hospitais, existe creche. Então existe aquelas famílias que antes retornou à pátria espiritual e que, lúcidas, cientes do retorno daquele espírito à pátria espiritual, depois que aquela criança ela sai da incubadora, aquela criança é transferida para o lar daquela família que lá reside. E lá aquela família vai trocar fralda, vai dar uma madeira, vai dar banho naquele caburezinho, naquela bacurizinha, vai dar sopinha, ele vai aprender a gatinhar, a andar. Ele vai crescer lá também, como cresce aqui a criança. Isso é porque o espírito não é lá grande coisa evolutiva. Ele ainda se encontra num grau que não lhe permite recobrar todo o seu vigor. Ele não possui condições de recobrar toda a sua, todo o seu intelecto, toda a sua moral. Enfim, ele não consegue recobrar sua consciência da vida anterior ou das vidas anteriores. Ele não consegue devido ele não possuir aquela condição evolutiva suficiente para esse feito. Então ele vai crescer ali naquela família, vai ser tido ali como netinho ou como a netinha, né?
sobrinho ou sobrinha. E se não há nenhuma família, né, parente daquele espírito para recebê-lo, ele tem lares no plano espiritual, como na Terra existe esses lares que recebem essas crianças, que aqui na Terra são tidas crianças assim que não têm mamãe nem papai fisicamente que os cuide deles, e sim um lar onde lar fulano de tal. Então essas crianças são levadas para aqueles lares, esses recém. Então ali eles crescem. Então ali aquela criança, naquele lar daquela família, ele vai à escola, ele se forma, ele tem aptidão por uma profissão, por um trabalho, uma coisa assim. Ele ingressa naquele dom, ele investe naquele dom. E ele estuda. Por exemplo, ele opta pela medicina. Ele estuda do lado de lá alguns anos medicina, alguns anos geologia. Ele estuda astronomia, ele estuda tudo que existe na Terra, ele estuda de lá. Então ele chega aos 17 anos, aos 18 anos, aos 19, aos 20, aos 25. E estudando e trabalhando. Tem o período diurno, tem o período noturno, tem tudo. Tem o salário. Os salários, todos nós sabemos que como na colônia Nosso Lar o dinheiro lá é tido como bônus horas, né? Então olha só para você ver, bônus horas. Então quanto mais bônus horas aquele espírito ele adquire, armazena, mais mérito ele tem assim para viajar, para ir para outras colônias, para estudar em outras colônias, cursos, como aqui na Terra. A pessoa que tem mais condições, ele vai para o exterior, né, para estudar lá no exterior. Ele vai viajar, ele faz intercâmbio. Existe tudo isso lá no plano espiritual, gente. Então você viu que obedece um crescimento físico? Agora, existe aqueles espíritos que deixam o corpo físico com 8 meses de vida. Aos 8 meses ele desencarnou, né? Ai, meu Deus, desencarnou o Bacurauzinho. Desencarnou por quê, gente? O que aconteceu? Ele não só ali deixou o corpo físico por um motivo, porque tem que ter um motivo, nada acontece por um acaso. Ele não só deixou o corpo físico, como ele que assim desligou ele da matéria. Tem um fundamento, tem um porquê que ele viveu só 8 meses. Ele mesmo desligou ele da matéria, consciente. Ele recobrou a consciência. Ele não só recobrou a consciência, como ele recobra também a estatura. Se ele, antes de reencarnar, ele tinha uma estatura de 1,80 m, ele recobra aquela estatura de 1,80 m. Ele recobra todo aquele conhecimento que ele tinha, porque ele reencarnou por algum motivo
para passar por aquele processo. Então, o espírito mais evoluído, gente, é diferente do espírito alienado aqui. É diferente. Para ele, como se diz o ditado, para ele tudo é mais fácil. Simbolicamente, porque não tem nada fácil. É tudo mérito, é tudo conquista, é tudo atributo. Ele conquistou durante todo o teu trajeto evolutivo. Não foi dado a ele aquilo ali, não. Ah, tamo aqui, tamo isso, tamo aqui. Não, pega aqui para você. Não, é assim não. E ele não roubou nada de ninguém também. Não, Deus não lhe dá nada e ele também não rouba nada. Ele conquista. Então ele recobra a consciência, ele recobra a estatura que ele tinha quando reencarnou e ele retoma as obrigações as quais, no momento quando ele reencarnou, ele teve que passar para outro, até durar aquele período, para até que ele voltasse novamente, para ele reassumir o cargo. Então vamos pensar assim, ele é diretor de uma empresa. Aí ele chega no vice-diretor e diz assim, olha, eu vou ter que reencarnar, mas por esse motivo assim, eu como diretor dessa empresa, eu estou lhe passando o cargo de diretor, você é o meu vice, agora você vai ser o presidente, mas se tudo correr bem, daqui 3 anos, porque eu vou me familiarizar lá com o casal, depois daqui 2 anos, eu vou me familiarizar lá com o casal, vai ocorrer a concepção, a miniaturização, né? E eu vou ter que viver apenas 8 meses. Então, daqui 1 ano e meio, mais ou menos, eu estou de volta, viu? Ao meu cargo de presidente da empresa. Tudo bem, se correr tudo bem, eu vou voltar. 1 ano e meio depois, ele já se familiarizou, ele já reencarnou, ele já passou pelos 8 meses no útero da mãe e ele já desligou ele todo do corpo físico ali e ele recobra a consciência novamente, recobra toda aquela inteligência que ele tinha, porque ele não perde, nós não perdemos nada daquilo que nós conquistamos, porque isso é um atributo do espírito. Onde quer que vamos, levamos conosco. Pois bem, e de repente ele bate à porta da empresa, que o presidente, né, abre, interino abre. Oi, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Já resolveu o seu probleminha lá na Terra? Já. Então eu lhe passo para você a presidência da empresa. E ele reassume novamente a presidência da empresa e continua como presidente. Porque ele possuía bagagem moral evolutiva. Ele possuía capacidade evolutiva. Todos lá têm o seu mérito, têm a sua capacidade. Então, por isso que eu disse, cada caso é um caso. E isso é muito relativo. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor. Olha só para você ver.
os bons espíritos aqui respondem de uma forma que a gente tem que analisar. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, agora começou a complicação, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. É lógico que enquanto houver laços interligando aquele espírito àquela matéria física, ele não readquire. Agora, não havendo, é lógico que ele recobra. Só que essa resposta dos bons espíritos aqui, nós temos que separar o joio do trigo nela. Nós temos que separar o joio do trigo, porque eles dizem assim, ó, assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Você entendeu? Agora, por que nós temos que separar o joio do trigo? Porque nem todos aqueles que se vê desembaraçado do invólucro corporal, ele tem lucidez plena, total. Nem todos. Por isso que eu disse no início, isso é relativo. Cada caso é um caso. Isso é complexo. Isso é uma incógnita. Porque cada caso é um caso. Quem é que tem condições de saber o grau, o nível evolutivo de um e de outro no mundo de provas e expiações? Por mais que eu chego e lhe digo, vamos assim dizer, você é um espírito evoluído. Tá, mas eu posso estar até certo, mas eu não tenho capacidade de dizer. Ou vamos melhorar a situação de uma outra forma. Analisando o comportamento de certas crianças, tem duas crianças ali brincando. Então eu chego e digo aos pais, são espíritos evoluídos para agir como essas crianças agem. Isso é típico de espírito evoluído. Então, pelas atitudes daquela criança, dá para a gente saber se é espírito evoluído ou não. Porque não reconhece a árvore, não é pelo fruto? Então tá, se eu chego e pego aquela criança matando um gatinho, criança de 5 anos, matando gato, matando os passarinzinhos da gaiola. Isso não é característica de espírito evoluído. Agora, se eu chego e topo outra situação, é característica, é típico de espírito mais evoluído. Pois bem, só que eu digo assim, são 2 espíritos evoluídos. Só pode, isso é tipo de espírito evoluído. Mas eu não vou ter condições de dizer assim, ele é mais evoluído que ele. Eu não tenho condições. Quem tem condições de dizer isso
os, os benfeitores espirituais maiores, os programadores das reencarnações, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Porque isso aí é uma particularidade do espírito. Então, eu digo assim, os dois evoluídos. Um está no nível 7, o outro está no nível 8. Que certeza que eu tenho? É como aqueles centros espíritas que as pessoas chegam aí, o presidente ou alguém ali da casa fala assim, nossa, você está carregado, hein? Mas como assim carregado? Nossa, tem 12 espíritos com você. Que certeza ele tem isso? Ele tem alguma bola de cristal? Para ele sair dizendo, você está com 10 espíritos te perturbando. Meu Deus do céu, como você está aguentando esse peso? Então eles acham que espírito pesa. É tanto conceito que, olha, uma hora esse alienado aqui vai ficar doido mesmo. Então nós vamos para o próximo vídeo.